tudo indica que a sessão não será encerrada hoje, nem todos vão poder votar. Deve ser encerrada ainda com o ministro sem terminar o voto e não vai ser retomada na semana que vem. Deve ficar para a primeira semana de novembro a conclusão. Isso porque o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, limpou a agenda da semana que vem para dar espaço para que os ministros possam analisar casos que demandem decisões monocráticas para dar vazão aos processos. Então, vai terminar hoje a sessão sem a totalidade dos votos. Mas o voto que vai decidir o julgamento de hoje é esse aqui, ó. Rosa morena, onde vais, morena rosa? É da Rosa, né? É o nome da Rosa, Rosa Weber. A Rosa Weber vai ser a próxima a votar. Logo às 2h da tarde, pela ordem, a Rosa Weber vai votar. Ou seja, apesar de faltarem os votos de 7 ministros, o que vai definir o julgamento será o próximo. Logo quando a sessão for reaberta, logo mais às 2h da tarde. Porque, a não ser que haja uma mudança radical em tudo que foi falado, tudo que foi dito, votado anteriormente, já se sabe como pensam os outros ministros. E aí, se eles mantiverem essas ideias, o placar seria de 5-5. Ou seja, a única dúvida, o fiel da balança nesse julgamento é justamente saber qual será o voto da ministra Rosa Weber, que vai ser o primeiro na tarde de hoje. A ministra já se mostrou contra a prisão após a condenação em segunda instância, mas também já votou em outras ocasiões favoravelmente a essa decisão. Então ainda paira no ar a dúvida sobre qual será o veredito da Rosa. Então, apesar desse julgamento sendo encerrado apenas em novembro, o resultado, a definição, que será que vai validar a partir de agora nesses casos, já saberemos na sessão de hoje. É possível ainda que os ministros cheguem a um meio termo, por exemplo, defendido pelo ministro Dias Toffoli, de uma condenação em terceira instância, mas isso também é incerto. De qualquer forma, o Supremo de novo se mostra rachado, os interesses, principalmente de corruptos presos, ansiosos por uma mudança na lei, é muito grande, aguardando qual será a decisão dos ministros. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes com nossa equipe em Brasília. Enquanto isso, longe das togas, dessa discussão que envolve apenas o andar de cima do poder, a mancha de óleo continua atingindo mais praias, mais mangues na região nordeste do país. O vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor de oceanografia, Moacir Araújo, disse ontem um dado estarrecedor, que esse óleo aí, que com enorme dificuldade tem sido retirado das praias, esse piche, é só uma parte do que ainda tem para vir para o litoral. Segundo ele, as correntes marítimas ainda devem trazer mais resíduos. Imagine só, ele estima que uma quantidade que varia de 30% a 40% do que já chegou à costa brasileira ainda estaria no oceano. Ou seja, é um desastre, segundo o professor, que está apenas no começo, e esse é um dado assustador. Ontem, novamente, o presidente Jair Bolsonaro, no Twitter, voltou a mencionar a Venezuela, dizendo que o óleo veio do país vizinho. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez um pronunciamento em cadeia nacional afirmando que o vazamento de óleo no litoral do Nordeste tem como origem a Venezuela, apesar de dizer que não possui detalhes sobre a investigação. Nem certezas, né? Nem certezas. Ricardo Salles pediu que a OEA cobre respostas do presidente Nicolás Maduro. Ou seja, enquanto nessa ideologia, a realidade é dura, difícil para quem mora e trabalha nessa região. O portal G1 trouxe ontem uma informação que é estarrecedora, e aí mostra a representatividade, o papel que cada um desempenha nessa tragédia. A informação que o departamento responsável por emergências ambientais do Ministério do Meio Ambiente ficou sem diretor por 6 meses neste ano. Então, esse departamento específico ficou sem coordenação durante tanto tempo, e é exatamente ele o responsável pela definição de estratégias em casos de emergências, como o próprio nome já explica. E aí poderia ser tanto o incêndio da Amazônia como a mancha de óleo agora no Nordeste. Então, durante 6 meses, esse departamento responsável pelas emergências ambientais ficou sem ter um chefe. O Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos teve toda a diretoria demitida em março desse ano, e assim ficou.
6 meses sem ninguém. Até que finalmente agora, no dia 4 de outubro, quando a mancha de óleo já tinha atingido há 35 dias as praias do Nordeste, é que finalmente foi nomeado ali o atual diretor, chamado Luiz Gustavo Vilela. E aí, a questão é, o governo federal é o responsável pelo derramamento de óleo? Foi o governo federal que foi lá e jogou o óleo na praia do Nordeste? Não, claro que não. Não foi ele que jogou lá no meio do oceano, mas o governo federal tem total responsabilidade na completa falta de reação para evitar que esse óleo chegasse às praias e agora pela limpeza dessas regiões. Isso fica escancarado à medida em que o órgão que deveria ser o responsável pelos desastres ambientais, né, estava sem um chefe, estava sem um comandante, ficou ali 6 meses sem direção, só agora. Acéfalo, é isso. Então, de novo, fica claro que o Ministério do Meio Ambiente não tinha a menor ideia do que fazer em relação a mais esse desastre. Não tinha um plano. E agora está precisando fazer muito esforço, muito maior, para dar conta de um problema que, se não poderia ter sido evitado, afinal não se sabe ainda a origem, quem foi que jogou lá esse piche, né? Poderia com certeza ter sido minimizado. Então, essa combinação fatal de negligência e letargia também foi a causa desse desastre ambiental que ganhou as manchetes no mundo todo. Agora, além desse problema no Nordeste, né, recentemente a gente lembra das queimadas na Amazônia. Finalmente, aparentemente chegou ali a um consenso de quem foi ou quais foram os responsáveis. Uma investigação da Polícia Federal concluiu que parte dos incêndios que atingiram a Amazônia em agosto foi resultado de uma ação organizada por fazendeiros, madeireiros e empresários. A Polícia Federal apreendeu documentos que comprovam a organização de uma vaquinha para custear o combustível usado no chamado Dia do Fogo. A gente chegou aqui a receber no WhatsApp, né? Vai ter o Dia do Fogo, não sei o quê, uma ação executada entre os dias 10 e 11 de agosto. A investigação aponta que motociclistas foram contratados para espalhar na mata uma mistura de óleo diesel com gasolina na BR-163, que fica no sudoeste do Pará. As queimadas foram articuladas por meio de um grupo do WhatsApp que é liderado pelo empresário do setor agropecuário Ricardo de Nadai e pelo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Novo Progresso, no Pará, Agamenon Menezes. Detalhe que nesse grupo do WhatsApp, o grupo do fogo, do Dia do Fogo, tinha ali uma chamada autoridade. O delegado-chefe da Superintendência da Polícia Civil de Tapajós, Vicente Gomes, também participava desse grupo de mensagens. Segundo o inquérito, ele interferiu na investigação das queimadas, não repassando informações apuradas. E o objetivo desse Dia do Fogo era inviabilizar a fiscalização ambiental na região. Ou seja, a Polícia Federal já conseguiu mapear detalhes desse Dia do Fogo. O grupo contava com uma autoridade para acobertar o crime e aparentemente conseguiu, já que não houve nenhuma denúncia por parte desse delegado. E pior, é que mesmo com essa investigação da Polícia Federal, as chances desse ato criminoso não dar em nada são enormes. Para se ter uma ideia como são ridículas as punições previstas na nossa lei do tal crime ambiental de queimada. Vamos lá. Punição para queimada. Multa de R$1.000 por hectare queimado. E vai responder também a um processo administrativo. Paga essa multa só se for condenado. Ainda tem um indiciamento por incêndio criminoso, com pena que vai de 1 a 4 anos de cadeia. Mas como a gente bem sabe, esquece. Não vai rolar. Então, é esse quadro que a gente está acompanhando recentemente, envolvendo especificamente o meio ambiente do Brasil, sejam as queimadas que aconteceram na Amazônia, seja agora esse desastre com essa mancha de óleo na região das praias do Nordeste do Brasil, só mostra uma coisa. Isso prova como a certeza da impunidade é praticamente uma lei por aqui. E aí, não precisa nem passar pelo Supremo Tribunal. Não precisa nem de segunda instância, terceira instância. A própria lei já é algo que deixa a impunidade, infelizmente, correr solta por aqui. Um abraço, então, para o INPE, passar tudo isso, né? E um abraço para as ONGs também, né? Também, que aparentemente não tiveram nenhuma culpa no cartório, pois né? É. Se bem que ontem o Greenpeace foi lá, sujou a frente do ministério, fez lá aquele ato que também não leva a nada, né? Mas de qualquer forma tá aí. Finalmente a Polícia Federal descobrindo quem foi que organizou esse dia da queimada, mas a punição vai ser praticamente nenhuma. E vamos em frente.